Claro que eu tinha que estar super atrasado. Geralmente não tem muito trânsito aqui em Viena, mas hoje estava impossível. Conseguimos. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou em Atenas foi tomar um táxi até a parte central da cidade. Nós ficamos em Plaka. Plaka é uma zona muito conhecida, tem muitas lojas, produtos locais e, claro, muitos restaurantes. A primeira coisa que a gente fez foi comer uma salada grega. Claro, isso não pode faltar. Passear durante o dia pelas ruas de Plaka é algo incrível de se fazer. Primeiro, porque é uma zona pedestre, então você não vai ter problemas com carros. E segundo, porque a arquitetura é simplesmente incrível. Atenas é uma cidade bem artística e boêmia. E claro que andando pela cidade você vai se deparar com evidências da parte histórica que a cidade tem para oferecer. É um mix de 3 diferentes períodos, e isso está bem evidente. Você vai encontrar elementos da era clássica, da era bizantina e da era ortodoxa atual. Bem-vindos ao estádio Panathinaiko, aqui na Grécia, em Atenas. Esse estádio tem espaço para mais de 80 mil pessoas. Aqui foi a sede dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Bem-vindos ao estádio Panathinaiko. Como atleta de CrossFit, por exemplo, eu sinto que esse lugar tem uma energia incrível. Imagina o público nesse lugar, o tanto que eles não estavam empolgados em relação aos jogos que estavam acontecendo ali embaixo. Será que no ano de 1896, quando eles estavam celebrando os jogos aqui nesse lugar, será que eles faziam a ola para celebrar? Eu acredito que sim. O que você acha? No ano de 2009, finalmente o Museu da Acrópole de Atenas abriu suas portas para o mundo. Eu, claro, como fã da história, não pude deixar de visitar. E cá entre nós, é espetacular. Eu tô aqui na parte de entrada do Acrópolis Museu. Passeando por aqui, a gente está encontrando várias peças que foram encontradas nas escavações antigas que tem na parte de fora. E uma coisa que eu consegui observar aqui é que a maioria das peças tem mais de 400, 500 anos antes de Cristo. Passando do primeiro para o segundo andar, é como se a gente estivesse subindo na própria colina da Acrópolis. Aqui nós encontramos várias peças, várias esculturas que foram transportadas para dentro do museu e que antigamente serviam como adorno, como decoração para o templo da deusa Atena. Essas peças hoje em dia estão expostas em salas onde você consegue ter uma visão de 360 graus de todas elas. Mas na minha opinião, a visão mais sublime é olhar a própria Acrópole de dentro do museu pelas imensas janelas. Explorando o museu mais adentro, eu encontrei o que eu considero a estrela da coleção, as famosas cariátides. As cariátides foram construídas no século V a.C. e elas são em 6 estátuas no total. Uma delas hoje em dia está na cidade de Londres, no Museu Britânico. Aqui atrás de mim a gente tem a Acrópole, o berço da civilização democrática em Atenas. Agora a gente está a caminho da Acrópolis. Acredito que essa estrada que a gente está caminhando aqui agora era a mesma estrada onde que eles usavam para poder transportar as pedras de mármore até o topo da montanha. Aqui atrás de mim a gente consegue ver o templo que foi construído para a deusa Atena. Ontem no museu eu aprendi que lá dentro, antigamente, tinha uma estátua de mais de 8 metros de altura. E você sabia que o Parthenon originalmente, na verdade, não era branco como a gente vê hoje em dia? Ele era todo pintado em diferentes cores, principalmente com nuances de azul, vermelho e dourado.
E claro, as estátuas também eram todas coloridas na época. Eu fiquei muito surpreso, é algo que realmente eu não esperava. Isso, de certa forma, mudou a minha percepção do passado. Se você estiver com um tempinho extra na sua agenda e estiver visitando a Grécia por mais de 2 dias, eu indico totalmente você tomar um barco ou pegar um voo e explorar uma das inúmeras ilhas gregas. Nesse caso, a gente tomou um voo que durou menos de 40 minutos e fomos explorar a ilha de Mykonos. A ilha de Mykonos sempre me chamou a atenção, por ser considerado um destino badalado, com muita gente bonita e com praias paradisíacas. A maior cidade da ilha de Mykonos leva o mesmo nome, Mykonos Town. Mykonos Town é cheio de ruas super charmosas e elegantes, mas principalmente os restaurantes que estão localizados em frente à baía oferecem a vista mais incrível da cidade. Agora sim, se você estiver a fim de praia mesmo, aí sim eu indico você tomar um táxi da parte central da cidade, que deve durar cerca de 20 a 30 minutos, e aí você vai se deparar com uma das minhas praias favoritas, a Elia Beach. Eu achei que eu não sabia nadar, mas tô aprendendo. Mykonos oferece várias lojas para você fazer compras de todos os estilos. Eles têm muitas lojas que eu percebi aqui, como designs profissionais, designs pessoais e lojas de marcas em geral. E claro, na minha opinião, uma das coisas assim mais importantes de se fazer, principalmente no seu primeiro dia de viagem, é ir apreciar o maravilhoso pôr do sol em frente aos moinhos. Os moinhos eles começaram a ser construídos no começo do século XVI e hoje em dia se tornaram um cartão postal da ilha de Mykonos. Tô adorando trazer a Grécia para vocês. Se vocês adoraram essa aventura tanto quanto eu tô adorando curtir, não se esqueça de se inscrever no canal Diplofit no YouTube. Se você é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, eu cresci assistindo os Cavaleiros do Zodíaco. E tá aqui na Acrópolis me lembra aquela batalha das 12 casas, não sei se você é familiar. Mas lembra que o Seiya tinha que subir até o topo da montanha para poder salvar Atena? E tinha que passar pelas 12 casas? É mais ou menos isso que eu tô sentindo agora. Bem divertido lembrar disso.